Boa noite, gente. A paz. Vamos ler lá em Salmos 95? A gente tem um convite especial lá. Salmos 95, do 1 ao 3. Podemos? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Vamos ler novamente. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Júbilo, alegria extrema, grande contentamento. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o Supremo que está acima de todas as coisas, e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém? Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, por este dia que o Senhor fez, que o Senhor nos conduziu até aqui nesta tarde para louvar e engrandecer o seu nome, Senhor. Obrigada por esse convite de louvarmos, Deus, com júbilo a Ti, que nós possamos sim, Senhor, engrandecer o Teu nome neste lugar. Hoje será uma tarde diferente, é uma noite de Santa Ceia, é uma noite onde o Senhor renova a sua aliança conosco. Nós te agradecemos porque fomos escolhidos, ó Pai, para estar aqui. Ainda te pedimos por aqueles que estão em casa, a definir se vêm ou não, que se encontram no desânimo, no medo, na preocupação de estar aqui, mas que o Senhor possa ministrar ao coração dos teus filhos, ó Pai, para que juntos possamos agradecer, adorar e exaltar o teu nome, ó Deus. Entregamos o louvor em tua mão, as palavras, Senhor, a mensagem que for ministrada, a hora da Santa Ceia, tudo aquilo que foi feito, Deus, tudo aquilo que for feito aqui, neste lugar, é para engrandecer e exaltar o teu nome, para glorificar a Ti, ó Deus, para dizer que o Senhor é Deus supremo, o Senhor é Deus grande sobre todas as coisas, que não existe nada, Senhor, que seja maior que Ti, que não existe momento que seja melhor do que o que está na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor engrandeça esse lugar, que o Senhor enche de poder, de glória, de unção, que a Sua manifestação seja grande, ó Pai. Que as pessoas que entrarem aqui, que não saiam da mesma maneira, ó Pai. Que elas saiam diferentes, que elas saiam com contentamento, que elas saiam felizes, ó Pai. Que elas possam encontrar aqui o Senhor neste lugar. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor seja conosco, libere-nos, tire todo o bloqueio, tudo aquilo que tentar impedir, ó Pai, que a Sua palavra seja ministrada em nossos corações. Tire tudo que estiver tapando os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, que o Senhor, Deus, jogue por terra, lance fora, Pai, e que o Senhor abra e prepare os nossos corações, desde agora até o término deste momento, desta reunião. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Oh, e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa e tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, lugar, Senhor. tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, seu perdão é completo. ele sara minha alma, ele sara minha alma. Oh, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Oh, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Oh, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Oh, ele sara minha alma. Eu sou tua. Isso, vamos dizer isso. Eu sou teu lar. Eu sou tua casa. Vamos romper essa noite. Oh, delabaio chacarandaba. Vamos romper. Oh, vamos esquecer das coisas terrenas. Vamos esquecer dos problemas. Vamos conectar ao Senhor Jesus. Eu sou teu Oh, Senhor. E mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. E mude as coisas. Oh, mude as coisas de lugar, Senhor.
dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Vamos dizer, o que dizer? O que dizer? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, faz de novo, faz de novo o teu povo ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Oh, mas que ser bem-vindo, mas que ser bem-vindo, e nós te desejamos outra vez aqui. Oh, o que dizer? O que dizer? Vamos declarar isso, vamos declarar isso aqui. O mais que ser bem-vindo. Vamos mais alto, aqui, 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 mais alto. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mas que ser bem-vindo, e nós te desejamos outra vez aqui. Oh, shakarada-laba, oh, sharadara, oh. Começa da glória, começa da aleluia. Oh, que o nosso louvor suba aos céus. Oh, shakarada-laba, oh, shakaradaba. Vamos mergulhar nesse rio. Vamos mergulhar nesse rio. Oh, oh, dalaba, shakaranalaba. Eu quero beber dessa fonte, eu quero beber dessa fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber da tua fonte, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte.
Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida. Sinto teu rio de vida aqui. Oh, glória, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Oh, vamos dizer palavras que tocam o coração do Senhor essa noite, essa tarde. Nós podemos glorificar ao nosso Deus porque Ele tem nos sustentado. Nós glorificamos ao nosso Deus porque, apesar de todas as dificuldades enfrentadas nos últimos dias, nós sobrevivemos, aleluia. Ele tem nos dado vida e Ele tem nos dado vida abundante, aleluia, aleluia. Intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo,
coisa boa chegando. Só se você crer. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que é que importa? O que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Cante comigo. Sobrevivi. Um grito de júbilo. Ei, 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 ei. Sobrevivi. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Gostaria de estar deixando uma palavra que se encontra no livro de João. João capítulo 3. Do verso 16. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Só até aqui. Nessa noite é um motivo de alegria de nós estarmos aqui, porque hoje é noite de ceia, é quando a gente comemora a morte de Cristo por nós. E quando eu estava em casa e me veio essa palavra do momento ofertório, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus, eu posso imaginar que Ele ofertou Jesus em nossa vida. Ele deu Jesus em nossas vidas, só que com um propósito. E Ele deu Jesus com um propósito, e também, a gente também, quando nós devemos dar nossa oferta, quando nós formos ofertar, a gente tem que dar nossa oferta com propósito. Nós devemos devolver o dízimo do Senhor com um propósito. E nessa noite, nessa tarde, veio ao meu coração essa palavra que Deus deu Jesus, enviou Jesus para morrer por nós, mas Ele enviou com um propósito. E quando a gente oferta, a gente também tem que ter um propósito, a gente tem que saber o que a gente quer fazer com a nossa oferta, porque a gente deve ofertar, e a gente deve ofertar com alegria. E nesse momento, nessa tarde, eu quero convidar você que vai estar devolvendo seu dízimo, vir aqui na frente, e quem vai dar a oferta, os irmãos vão estar passando com a salva, e eu vou estar orando. Pai, nesse momento, nós entregamos, Pai, o Teu dízimo, Pai, devolvemos o Teu dízimo, Pai. Pai, nesse momento também nós estamos ofertando, Pai, na Tua obra, Pai. Nós estamos ofertando, Pai, de todo o nosso coração, Pai, nós estamos ofertando com alegria. Pai, que nós venhamos a cada dia ofertar com um propósito, Pai. Que a nossa oferta venha ter um propósito e que esse propósito também venha com alegria do nosso coração. Que nós venhamos sempre estar voluntários, estar dispostos a ofertar a Tua obra, ajudar a Tua obra. Abençoa os dizimistas e os ofertantes nessa tarde. Em nome de Jesus é o que eu te peço e o que eu te agradeço. Amém. Esvaziar para que Tu possas me encher. Eu quero me esvaziar
e depender totalmente de ti. Eu quero me esvaziar para que tu possas me encher. Eu quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Eu quero me esvaziar, oh Deus, para que tu possas me encher. Eu quero me esvaziar e depender totalmente de ti. A ti toda honra, a ti toda glória e todo louvor. A ti toda honra, a ti toda glória e todo louvor. Quero me esvaziar para que tu possas me encher. Quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Quem quer se esvaziar para Deus se encher? Quem quer estar vazio para receber de Deus esta tarde? Diga: eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, essa é a oração que nós fazemos a Ti nesta tarde, Senhor. Nos esvazia de nós mesmos. Sim, ó Deus, como João disse, que diminua eu para que Tu cresças. Nada de nós e tudo de Ti, Senhor. Pai, nós Te rendemos graça, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, ó Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é Teu, ó Pai. Tudo criaste, tudo formaste. Tu és bem-vindo nesta casa, Senhor. Senhor, nós queremos o Teu poder. Nós queremos o Teu poder, ó Senhor, pois a Tua presença já está nesse lugar. Nós queremos a Tua manifestação nesse lugar, ó Senhor, pois o Senhor já está aqui, ó Senhor. Nós temos a certeza disso. Mas se manifeste a nós, se revele a nós, ó Senhor, do jeito que Tu quiseres, da maneira que Tu quiseres, ó Senhor, como o vento, como o fogo, como a chuva. Oh, Tu tens a liberdade, Tu és bem-vindo, esta casa é Tua, esse lugar é Teu, Jesus. Glória e honra, poder, majestade, exaltado, glorificado é o Senhor, entronizado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Lindo, maravilhoso, eterno. Sim, Deus, Tu és, Senhor, o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Bendito Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Abra a palavra de Deus num livro de Ruth. Podem permanecer assentados mesmo.
Ruth, capítulo 1. Um livro bem pequeno. Talvez você já passou por ele despercebido, mas existem verdades interessantes, muito importantes, que eu tenho certeza que Deus irá aplicar em nossos corações nesta tarde. Todos encontraram? Amém? Tem gente esfolhando a Bíblia ainda. Tem Ruth na Bíblia mesmo, pastor? Tenho. Vamos lá, Ruth capítulo 1, versículo 1 apenas, e mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos ler alguns textos depois. Nos dias em que julgavam os juízes, houve uma fome na terra. E um homem de onde? De Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Mais uma vez, nos dias em que julgavam os juízes, houve uma, repete comigo, fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Senhor, esta é a tua palavra. Revela aos nossos corações tudo aquilo que nós necessitamos ouvir nesta tarde. Espírito Santo, usa-me em nome de Jesus. Amém. A gente poderia escolher um tema para esta mensagem e dizer: Belém sim, Moabe não. Então o tema dessa mensagem de hoje é Belém sim, Moabe não. Mas por que Belém sim e Moabe não? Vamos ver e entender por que esta afirmativa de Belém sim e Moabe não. Naquele tempo, no tempo de Ruth, no tempo que os juízes julgavam a terra, existia um declínio moral e espiritual em Israel. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós enxergamos que uma hora o povo ia bem e logo depois o pessoal começava a pecar e começava a fazer as coisas erradas, e eles experimentavam, eles colhiam os frutos de suas atitudes. Então, nesse exato momento em que Ruth aparece, não exatamente agora, mas mais adiante, existia um declínio moral e espiritual muito grande. Os eventos no livro de Ruth aconteceram antes do estabelecimento da monarquia de Israel, porque antes, se eles queriam um rei, não existiam reis ainda, e todos os outros povos tinham reis, e o povo de Israel nesta época era governado por juízes, ainda não por reis. E os juízes eram servos de Deus que estabeleceram o ensino da sua lei e a retidão durante um tempo de degeneração política, moral e espiritual. E houve uma fome em Belém. Interessante que Belém é casa de pão, mas houve uma fome naquela cidade, um tempo difícil. Nós entendemos que fome ela representa um tempo difícil, um tempo de calamidade, um tempo de dificuldade. E qual de nós que aqui estamos, não vamos dizer assim, passamos por uma fome, entre aspas, não fome de alimento, não fome de saciar, de comer uma comida, mas qual de nós nunca passamos por um momento de dificuldade? Qual de nós nunca passamos por um momento de luta, de aperto? Se tem alguma coisa que nós temos em comum, irmãos, é a dor. Todos nós que aqui estamos temos a dor em comum. Mas só que a dor de um é diferente da dor de outro. E nós poderíamos substituir aqui a fome que esse povo viveu aqui, que Noemi passou, que Elimeleque passou nesse tempo, por uma
essa fome talvez para você ela se traduza de uma maneira de uma enfermidade. Talvez ela se encontre para você como um desemprego. Talvez ela se encontre para você como um problema familiar. Talvez ela se encontre como você para uma causa na justiça. Talvez você tenha dificuldade com teus filhos. Então, talvez você tenha dificuldade de se relacionar com o seu esposo. Talvez para você a fome seja isso, para que você possa me entender. Então, todos nós passamos por situações de aperto. E o importante numa situação de aperto, o importante numa luta, o importante numa guerra, é de que lado você vai estar. De que lado você vai permanecer. Só que a primeira decisão dessa família, ela foi abandonar Belém. Ela foi sair de Belém. E ela foi escolher talvez o pior lugar para poder ir. Foi para Moabe. Mas que lugar é esse, pastor? Moabe? A gente vai conhecer um pouco de Moabe. Talvez se você não ouviu falar, você vai ficar espantado com esse lugar. Moabe nasceu logo depois de uma destruição de Sodoma e Gomorra. Ló fugiu de Sodoma com a sua família e trouxe o pecado da cidade consigo. Abra, irmãos, Gênesis, por favor. Você vai conhecer que lugar é esse que essa família foi habitar. Gênesis 19. Observe bastante comigo. Talvez não se espante com o que nós vamos ler, pois esta é a verdade. Gênesis 19:30 diz assim: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Preste atenção, irmãos, olha a maldade do coração desta moça. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Misericórdia, Jesus. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele. A filha se deitou com o pai, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou, de tão bêbado que ele estava. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos a lhe beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Era melhor que não existisse mais ninguém. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Olha, a primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou de Moabe. Olha de onde surgiu Moabe: de um relacionamento de uma filha com o pai. E a mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Que situação triste, que situação assustadora para nós. Esta é a verdade quando lemos esse texto. Com o tempo, seus descendentes cresceram e se tornaram nações, rivais que contendem com Israel até hoje.
Uma das nações, uma das mais graves ofensas que Moabe cometeu, ocorreu durante a peregrinação de Israel no deserto. O rei Moabe tentou pagar Balaão, o vidente, para amaldiçoar os filhos de Israel. Mas o vidente inventou um plano para conduzir os filhos de Deus à idolatria, enviando-lhes mulheres moabitas que os seduzissem. Isso era a arte deles, seduzir. O plano deu certo. O resultado foi a morte de 24.000 pessoas, pois a lei proibia que um moabita se casasse, se tornasse membro da comunidade de Israel. Então, eu quis mostrar para você que muitas vezes o desespero, muitas vezes a dor pode te levar a cometer coisas, a tomar atitudes que não são adequadas e que talvez naquele momento de aflição você acha que vai trazer o resultado para você, mas não vai trazer. Exatamente quando você está sentindo uma dor, a pessoa fala para você, fala assim, toma esse remédio. A pessoa vai lá e toma e acha que vai minimizar, que vai acabar com aquela dor. Mas aquele remédio não tem efeito nenhum para aquilo. Mas por causa do desespero, por causa da angústia, por causa do sofrimento, daquele pavor, aquela pessoa acaba tomando aquela medicação achando que vai produzir um resultado, mas não. Eu me lembro, só para a gente poder descontrair um pouco, que uma certa vez, muito tempo atrás, numa academia onde eu fiz algumas atividades físicas um tempo atrás, e o rapaz estava tomando um remédio para dor de cabeça, e o outro perguntou, o que você está tomando? Não, isso aqui vai dar energia, isso aqui vai dar disposição, isso aqui vai te ajudar no seu treino. O rapaz, não, então me dá desse remédio aí que eu quero também, quero treinar melhor, vou ter uma disposição melhor. O cara tomou um remédio para dor de cabeça, achando que, no desespero, na luta. Mas, então, no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de fome, no momento de dor, o importante é você decidir de que lado você vai ficar. E essa decisão que essa família toma, irmãos, com certeza, não foi a decisão mais adequada, mais apropriada para aquele momento. Eles foram para Moabe, esse lugar que nós acabamos de ver. O dilema que eles enfrentaram é que as alternativas do mundo podem ser mortais. Às vezes você abandonar o lugar de segurança, o lugar de estabilidade, às vezes você ir para Moabe, as consequências podem ser mortais. Sabe por quê? O texto, ele continua dizendo, se você está com a sua Bíblia aberta, a gente vai continuar lendo para que a gente tenha um entendimento mais claro de que uma decisão pode mudar toda uma vida. Olha só o que diz. Este homem se chamava Elimeleque, antes não dizia ainda, e a sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Logo a seguinte, o que acontece? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os quais se casaram com mulheres moabitas. Eles começaram a desobedecer. A Bíblia já dizia, a lei já dizia que eles não poderiam se relacionar, não poderiam se casar, e o que acontece? Eles se casam. Se casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois de um tempo morreram ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor a lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Mas existe algo interessante, que no meio das lutas, das dificuldades, a gente sempre encontra alguém para nos apoiar.
Deus sempre levanta alguém para nos dar direção, para nos fazer encontrar o caminho de volta. Interessante que essas duas noras de Noemi, elas não tinham obrigação nenhuma de permanecer com Noemi. No entanto, que Noemi fala para ela assim: vocês podem ir embora, eu não tenho mais marido para que eu possa gerar e que eu possa engravidar, e que talvez, se nascer um filho homem, uma de vocês possa se casar com ele. Então eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho mais nada, vocês estão livres para isso. Mas no versículo 16, a gente aprende algo muito interessante aqui com Ruth. Uma das lições que Ruth disse para nós é que disse, porém, Ruth: não me inste para que me te deixe e me obrigues a não seguir-te. Olha o que Ruth diz para Noemi, para uma mulher que perdeu o marido, para uma mulher que perdeu os 2 filhos, e ela diz assim: porque aonde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. No momento de dificuldade, Deus sempre se revela para nós. No momento de luta e de apreensão, nós realmente conhecemos o nosso Deus. Nesse momento, Ruth não conhecia o Deus de Israel, mas com certeza Noemi conhecia. E já tinha uma notícia, como nós cantamos: tem coisa boa chegando. Talvez ela cantara esse hino lá: tem coisa boa chegando, tem pão em Belém. Vamos voltar para Belém. Porque estar em Moabe foi muito cruel para nós. Foi muito cruel para Noemi. Sabe por quê? Noemi perdeu o seu marido, perdeu o seu companheiro. Noemi perdeu os seus filhos. Noemi teve que enterrar os seus filhos. Noemi teve que enterrar o seu marido. Aonde nós entendemos que o processo natural da vida é que os pais enterrem os filhos, aquela mãe estava tendo que enterrar os seus 2 filhos. Moabe separará você de seu cônjuge. Moabe tirará toda a sua vitalidade. Moabe é exatamente um lugar, irmãos, aonde você se afasta de Deus. Pastor, mas essa terra está tão longe de mim. Sim, tudo bem. Mas onde é essa terra que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer para você nesta noite é não se afastar de Deus. É não ser ousado e caminhar distante de Deus. Não. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar, esteja sempre com Deus. Vem em frente o que enfrentar. Nunca saia de Belém. Nunca saia da casa do pão. Nunca saia da presença de Deus. Sabe por quê? Todo mundo que vai a Moabe, irmãos, todo mundo que sai da presença de Deus traz consigo alguma cicatriz, alguma marca, alguma coisa interrompida. Belém representa para nós também autoridade. Não seja submissa à autoridade que está sobre a sua vida, ao pastor que Deus colocou sobre você, ao líder que Deus colocou sobre a sua vida, ao discipulador que Deus colocou para você. Filhos que aqui estão, não abandone seus pais. Não ache que são autossuficientes, que já sabem tudo da vida e que não precisam dos seus pais. Não. Não, chega, eu quero viver a minha vida. Não. Porque isso trará danos, isso trará consequências.
Irmãos, essa semana eu comecei a ler um livro. E eu vou ser sincero a vocês, e falava sobre maldição. E o autor começou a trazer uma percepção sobre a maldição, que a maldição não é algo ruim. Que é isso, pastor? Mas a maldição, ela só vem sobre a nossa vida, irmãos, por causa da nossa desobediência. A lei, as consequências da lei, da desobediência, só vem sobre nós por causa da nossa desobediência, por causa do descumprimento da lei. Para que você possa entender. Se você que dirige anda direitinho, respeita os sinais, não anda no acostamento, não faz uma bandalha, não ultrapassa no lugar indevido, você vai ser multado? Não vai. Você vai perder ponto na sua carteira? Não vai. Se você não ultrapassa o limite de velocidade estabelecido pela via, é ruim para você aquilo? Não. Mas a lei só é ruim para quem desobedece, para quem a descumpre. Interessante que isso só vem sobre a nossa vida fruto de uma escolha, de uma decisão nossa. E a gente começa muitas vezes a culpar as coisas que estão à nossa volta e começa a botar defeito em tudo, mas na verdade, se a gente parar e ver, a gente só vai estar vendo que a gente só está colhendo aquilo que a gente plantou. Descumprimento. Quantas vezes disseram, não faça isso, não faça isso, não vai por esse caminho, não escolha isso, mas o que você quis fazer? Não, eu vou escolher. Meu pai tinha um ditado que falava assim para mim: quem não ouve cuidado, vai ouvir coitado. Então, irmãos, ouça a palavra de Deus. Não estou falando para você sair da igreja, desse espaço aqui, não. Estou falando para você não sair de Deus, da presença de Deus, do secreto de Deus, porque pode trazer danos a você. Você viu o que Moabe faz, mas agora eu quero mostrar para você também a contrapartida, o outro lado de Belém. O que significa Belém? Belém significa casa de pão. Belém, nós encontramos um remidor. Essa palavra remidor, ela se refere a um parente próximo que atuava como protetor de garantia os direitos da família. Ele poderia ser solicitado para realizar uma série de atribuições. Então, em Deuteronômio, capítulo 25, fala sobre a lei do levirato. Depois você lê sobre isso. É que quando, o que funciona exatamente a lei do levirato? Era que quando se morresse um marido, um parente, um marido daquela pessoa, daquela mulher, e ela tivesse um parente próximo, ela poderia casar com aquele homem para poder ter um filho, para poder dar continuidade àquela geração. Mas não aquela atitude das filhas de Ló, ter uma relação com o seu próprio pai. Mas não, o texto fala de um parente próximo, de alguém próximo que poderia ser auxiliar, que pudesse casar, para que pudesse dar continuidade àquela família, porque se morresse o marido e não tivesse filhos, era certeza que aquela família não teria continuidade. Então, elas tomam decisões de voltar para Belém. E chegando lá, Noemi lembra que ela tinha um parente, que alguém que poderia ser o remidor, de alguém que poderia ser o resgatador, de alguém que poderia trazer de volta, dar continuidade à família dela. E esse remidor se chama Boaz. E como nós lemos aqui,
o remidor ele tem algumas atribuições. O remidor ele pode comprar de volta uma propriedade de que a família teve de vender. E o segundo, ele pode prover um herdeiro, como eu acabei de dizer para você, para um irmão falecido pudesse casar com a viúva, tendo um filho com ela. Morrer sem um herdeiro era uma tragédia no Oriente Médio. Ele também poderia comprar de volta um membro da família que tivesse sido vendido como escravo devido à pobreza. E ele também podia vingar um parente assassinado. Então nós vemos que, só para que você pudesse entender, então nós vemos que Noemi toma a decisão de voltar para Belém. Passou 10 anos lá em Moabe. Teve a sua vida interrompida. Marido foi embora, filhos foram embora. Mas ela ouve uma notícia boa. Tem pão em Belém. O que se deve fazer? Voltar para Belém. Se você que aqui está esta noite, saiu da presença de Deus. Mas eu nunca fui para o mundo, pastor. Mas às vezes a gente se perde dentro da casa de Deus. Sabia disso? Às vezes você está perdido aqui na casa de Deus. Você não encontrou ainda um lugar onde você consegue se comunicar com Deus. Então você está perdido, você está distante de Deus. Você tem a consciência de que a vida que você está vivendo não é a vida que você quer viver e a vida que agrada a Deus. Só que hoje é uma noite de decisão. Hoje é a noite de você tomar a decisão e falar assim: eu preciso voltar para Deus, eu preciso me achegar de volta a Ele, eu preciso me alimentar de novo dEle, eu preciso comer desse pão novamente. Talvez você esteja pensando: mas eu nunca fui para o mundo. Graças a Deus. Mas às vezes os seus pensamentos estão lá no mundo. As suas atitudes são semelhantes a alguém que não teve uma conversão, que não mudou a vida ainda. Mas você estar aqui, e eu quero dizer para você esta noite, que o remidor, que é Jesus Cristo, estar aqui. E Ele vai te conectar de novo. Ele vai te aproximar dEle de novo. E sabe como esse remidor nos conecta de volta com Ele? Ruth, Noemi, entendeu que Boaz era o remidor. Ela se aproximou, criou situações, deu instruções a ela: procure, vai para colher, se aproxima dele. No entanto que Boaz toma conhecimento da história, da decisão que Ruth toma lá em Moabe. A história não é só notícia ruim que corre rápido não, irmão, você sabia? Essa história, notícia ruim corre rápido, é verdade, mas notícia boa também corre rápido. Porque Boaz estava sabendo da atitude que Ruth tomou lá em Moabe, assim: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Então, uma decisão, uma postura certa traz uma colheita futura de coisas boas. Então Boaz tomou, não é aquela nora de Noemi, que não a abandonou, que não a deixou, mas que permaneceu ao lado dela? Então Boaz se casa com Noemi. E depois de casar com Noemi, obrigado, com Ruth. Então, depois de Boaz casar com Ruth, ela concede, dá à luz a um filho. E esse filho, chamado de Obed, a continuidade da sua família, da geração de Elimeleque, nada mais, nada menos vai fazer parte da genealogia de Jesus.
Então Boaz se casa com Ruth. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Então imagine se Ruth tivesse abandonado, assim como a outra nora também abandonou. Ela não iria participar, ela não estaria integrada na genealogia de Jesus. Mas a vida dela só mudou por quê? Porque ela encontrou um remidor. A vida dela só mudou porque ela encontrou um resgatador. Mas o que isso, talvez você esteja perguntando, o que isso se refere a mim, o que isso tem a ver comigo? Mas eu vou mostrar para você quem é o seu remidor. Eu quero mostrar para você esta noite quem é o seu resgatador. Quem é aquele que casou com você e que tirou você lá do mundo, lá de Moabe e te trouxe para a vida. Abre, por favor. Gálatas. Gálatas 3:13. Diga assim: Jesus é o nosso remidor. Jesus é o nosso resgatador. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Paulo vai falar, irmãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em madeiro. A Santa Ceia traz isso para nós. A gente não pode participar de um culto de Santa Ceia e não lembrar que Jesus se fez maldito por nós. Que toda a dívida, que todo o pecado, que toda a dor, Jesus pagou por mim e por você. Estamos falando de alguém que não tinha pecados. Isaías 53 foi como uma ovelha muda para o matadouro. Não reclamou de nada. Quando alguém paga por alguém alguma coisa que cometeu, beleza, né? Justiça. Mas e quando alguém paga por aquilo que não cometeu? Jesus pagou por algo que ele não cometeu. Aquela conta não era de Jesus. Aquela conta era sua. Aquela conta era minha. Mas como foi lido aqui pelo Eduardo, através de um amor tão grande, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Chega de sofrermos, chega de perecer, chega de viver longe de Deus. Estou vendo aqui que boa parte das pessoas que estão aqui nesse culto hoje já professam uma fé, já estão em Jesus Cristo. Mas essa mensagem é para você que está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Deus anseia por nós, Deus deseja por nós uma vida próxima dEle. Não só quando as lutas vêm, não só quando as dificuldades vêm. Porque quando a luta veio, naquele momento de fome, a primeira decisão daquela família foi sair de Belém e ir para Moabe. Só que nós vimos que Moabe não é um lugar para nós. Moabe não é um lugar para você. Moabe não é o seu lugar.
Porque Moabe tem morte, Moabe tem interrupção da vida, Moabe traz cicatrizes, Moabe traz dores. Talvez se você esteja perguntando qual é o meu lugar, o seu lugar é em Belém. O seu lugar é em Belém. O seu lugar é em Belém porque em Belém tem alimento. Em Belém tem pão. Em Belém tem água. Em Belém tem solução para os seus problemas. Em Belém tem um remidor. Em Belém tem alguém que vai dar continuidade. Em Belém tem alguém que vai pagar as suas dívidas. Em Belém tem alguém que vai mudar a sua vida. Em Belém tem alguém que é capaz de transformar você, de transformar essa situação que você está vivendo, de mudar a situação que você está vivendo. Só em Belém. Só Jesus pode mudar, só Jesus pode transformar, só Ele tem a palavra de vida eterna, só Ele é o pão da vida, só Ele que morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida em abundância. Só em Deus, irmãos, temos satisfação, somente em Belém. Não há vida longe de Deus. A gente, quando está longe de Deus, acho que nós somos um milagre, porque nós conseguimos sobreviver. Mas quando estamos com Deus, nós encontramos o prazer da vida, a satisfação da vida, o motivo da nossa canção, a existência de levantarmos e de acordarmos, de respirarmos, quando nós estamos em Deus. E a gente conclui essa mensagem dizendo que precisamos fazer de Belém a nossa morada, a nossa fortaleza, a nossa cidade forte. Eu quero dizer para você que as lutas não vão cessar. Seria mentira minha chegar e falar assim para você, ó, teus problemas acabaram. Tu ia me procurar o apóstolo, o pastor Tiago falou que meus problemas iam acabar, mas parece que eles aumentaram. Seria a maior mentira, talvez eu seria até fulminado aqui, por causa da glória de Deus, se eu dissesse uma loucura, uma mentira dessa, e disser para você que os seus problemas vão acabar. Não. Eles não vão acabar. Mas eu quero dizer para você que em Belém, com Jesus, você consegue vencê-los. Que as lutas, as dificuldades, os problemas que todos nós temos, só conseguimos vencer com Deus, irmãos. Essa é a garantia, a certeza que nós temos, que se não for com Deus, não dá. Mas nunca vão acabar. Só tem uma maneira, irmãos, dos seus problemas acabarem. É quando Jesus voltar para você. Quando você estiver no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos enfrentar uma luta aqui, outra ali. Sabe por que a gente passa por lutas? Porque nós somos vencedores através de Jesus Cristo. Porque não tem como vencer, não tem como conquistar se não lutar. Se a gente não lutar, a gente não vence. Só que a nossa tendência, quando os problemas vêm, quando as lutas vêm, não enfrentá-los, a gente recua. Mas a gente entende o quê? Que problema foi feito para ser resolvido. Então como que você vence? Em Belém. Como que você vence as lutas? Como que você vence as dificuldades? Com Jesus. Só com Ele, irmãos. Mesmo se a situação apertar, não corra de Belém. Não vá para Moabe. Lembra que Moabe é
1000 vezes pior do que você permanecer em Belém. Moabe é um lugar para a gente nunca habitar, porque Moabe não traz solução para nós, mas Belém sim. Amém? Fique de pé sobre o seu lugar, sobre os seus pés. Põe a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você esta noite. Senhor Jesus, hoje, nesta tarde, nesse início de noite, o Senhor nos fez entender que só Tu és a palavra de vida eterna. Assim como os discípulos disseram: para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Se só Tu és a fonte de água viva, Senhor. Hoje o Senhor nos fez entender, por mais difícil que seja a situação que estejamos enfrentando, a decisão mais acertada não é sair da Tua presença, não é abandonar ao Senhor, mas sim permanecer em Ti, mas sim permanecer no Senhor, pois nós temos a certeza e a garantia que contigo nós venceremos. Pai, nesta noite eu quero Te agradecer, porque o Senhor é o nosso remidor, porque o Senhor é o nosso resgatador, porque nós estivemos longe, nós estivemos afastados de Ti, nós estivemos distantes de Ti, mas o Senhor, com um amor tão grande, um amor incondicional, um amor que não exige nada de nós, um amor que não exige condições, o Senhor foi lá e se fez maldito, como nós lemos em Gálatas 3,13, e morreu e pagou um preço, pagou a culpa, pagou a dívida que não era sua, Senhor, mas o Senhor morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. E esta noite nós queremos celebrar isto, Senhor, pois a Santa Ceia é uma noite de festa, onde o Senhor deixou claro uma ordenança para que nós fizéssemos isso toda vez, até que o Senhor volte para nos buscar, porque nós somos a noiva que estamos ensaiando, estamos aguardando pelo noivo, Senhor. E nós queremos Te agradecer, ó Senhor, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos deu vida, porque o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos lavou como hisopo, Senhor, e por isso nós somos alvo como a neve. Senhor, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário tirou, Senhor, arrancou, removeu toda a culpa, toda a dívida que existia contra nós. E esta noite nós celebramos isso, Senhor. A morte na sexta-feira, mas nós celebramos a vida no terceiro dia. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e vivo está. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e vivo está. Pai, Te agradecemos pela morte que gerou vida em nós. Através de Ti nós vivemos, através de Ti nós conquistamos, através de Ti nós avançamos, através de Ti nós conseguimos vencer, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos faça entender que o caminho de sucesso, que o caminho de vitória que o Senhor tem para nós é um caminho de obediência. Nos ensina a obedecer. Senhor Jesus, nos dá um coração igual ao Teu, disposto a obedecer e a cumprir o Teu querer. Nós queremos desfrutar das bênçãos que vêm através da obediência, que vêm através da honra, que vêm através da submissão. Oh Senhor, nos submetemos a Ti esta noite. E, ó Deus, Te agradecemos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós.
por toda a vida que o Senhor tem produzido em nós, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, Jesus. Em meio à crise de pandemia, de enfermidade, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado. Belém tem sido um lugar de segurança para nós, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Estamos guardados por Ti, Jesus. Estamos protegidos por Ti, pois o Senhor é a nossa proteção, pois o Senhor é o nosso escudo, pois o Senhor é quem nos guarda. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Faça-nos permanecer em Belém. Faça-nos permanecer em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Convidar os diáconos aqui à frente, os pastores, pastoras, os oficiais. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, esse pão, esse suco de uva. O pão representa o Teu corpo, Senhor, que foi ultrapassado, que foi ferido naquela cruz. E esse suco de uva representa o Teu sangue, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. E esta noite, Senhor, nós queremos consagrar esses alimentos e que haja, Senhor, uma nova aliança, um novo pacto contigo, que as nossas forças sejam renovadas em Ti, Senhor, pois nós estamos cumprindo, estamos obedecendo aquilo que o Senhor deixou para nós. Até que o Senhor volte, nós fazemos isso, Senhor, porque nós obedecemos e cumprimos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Você que vai tomar a Santa Ceia, pegue o cálice e o pão, aguarde um pelo outro. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti. O meu coração tem clamado por Ti. Ser tocado por Tua glória é o que eu mais quero. Um ser mudado é o meu anseio, é o meu maior prazer. Ah,
Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti, mas meu coração tem chorado por ti, mas meu coração tem clamado por ti, só por ti, Jesus. Você tem algum motivo para agradecer a Deus por aquela morte lá na cruz, há pelo menos 2000 anos atrás? Quero te conceder esse momento de você agradecer a Deus. Algo sem que seja mecânico, que alguém diga alguma coisa para você repetir, mas que esteja dentro do seu coração. Agradeça a Deus, porque a gratidão ela é a chave que abre portas. E se você consegue reconhecer a Deus, reconhecer que Deus morreu na cruz do Calvário, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu remidor, que Ele é o seu resgatador, diga isso a Ele: obrigado, Jesus. Graças eu te dou, Senhor. Muito obrigado porque me escolheste. Muito obrigado porque sem merecer o Senhor se fez pecador por mim. Oh Jesus, graça te dou, Senhor, porque esse amor tão grande, a tua palavra nos afirma e nos dá a certeza de que se nós te amamos é porque o Senhor nos amou primeiro. E esse amor que o Senhor tem por nós é um amor incondicional, ó Pai. Um amor que não exige nada de nós, pois nós temos a certeza que não há nada que nós façamos que vai fazer com que o Senhor nos ame mais. Também da mesma maneira não há nada que não façamos que vai fazer com que o Senhor deixe de nos amar. Oh Jesus, graça te dou, Senhor, por esse amor tão grande. Esse amor tão grande. Esse amor que não tem medidas. Esse amor que não se mede. Esse amor que não se compara, Senhor. Nada é tão próximo a esse amor, Senhor, que o Senhor teve para conosco. Oh, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira que o Senhor nos amou, capaz de entregar o único Filho, o único, para morrer por nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por dar o seu Filho. Muito obrigado, Jesus, por atender o chamado do seu Pai, que naquele momento de aflição disse... Jesus chorou e olhou e perguntou se era possível passar aquele cálice. Mas ele disse: todavia, seja feita a tua vontade. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todos em memória de mim. Comamos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Bendito és tu, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, de comido o pão, tomou também o cálice, dizendo: cálice é preço. Jesus pagou um preço, irmãos. Por isso que depois Paulo vai falar que uma dívida que era contra nós, Jesus pagou. Cálice quer dizer preço. Jesus pagou um preço. E esse preço que Jesus pagou é uma nova aliança no meu sangue. E Ele está dizendo: fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Beba esse preço, beba essa nova aliança no sangue de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Queremos ser uma canção para Ti. Oh, Jesus, graças te damos porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e vivo está. O Senhor morreu naquela cruz, o Senhor se fez maldito, mas o Senhor vivo está e aqui está em nosso meio. Nós te agradecemos pela Tua presença aqui, Deus. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu poder, Senhor, aqui manifestado. Senhor, que essa seja a nossa energia, que esse seja o nosso combustível para esse mês que se iniciou, ó Deus. Essa nova aliança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.